Bom dia, estamos aqui para fazer a apresentação do TCC da disciplina CC1, meu trabalho de conclusão de curso de física, que vai demorar um pouquinho, porque ainda precisamos cursar a outra disciplina de CC2, é só uma qualificação do projeto. Aqui com a presença dos professores Cássio Bruno Magalhães Pigoso, que é o meu orientador, e o professor Vitor Manci Santana, que é o professor da disciplina TCC1. Bom, então, é um conteúdo feito a partir do lançamento do primeiro livro, Teoria dos Redes Solar, e aqui conta com da teoria dos redes solar, por isso estão aqui os agradecimentos e tal. Esse trabalho foi lançado em forma de livro em alguns idiomas. A gente está guardando o lançamento também pela Eduf, mas são 3 grandes capítulos, né? Então, a primeira parte aqui das estações do ano, movimento aparente estações do ano em Salvador, é um resumo dessa primeira parte da teoria do Zenit, tá? E aí, como a teoria do Zenit, o Machado trouxe a variação invertida, então a variação invertida é um capítulo desse livro, que é o trabalho que foi lançado agora pela NASA, pela SAB, e vamos apresentar também com a Sociedade Brasileira de Física, aí na UFBA, em novembro. Então, esse capítulo da variação pode ser um trabalho, e aí tem uma sequência de achados que trazem as coordenadas heliométricas, né? Trazem as velocidades harmônicas do planeta, a razão e excentricidade e obliquidade para figuras geométricas e também, logicamente, para a órbita, e a nova harmonia planetária, que é o achado também mais novo, e é tudo decorrente, né, de digamos assim, um construto teórico, como eu disse, começa tudo com teoria do Zenit e chegando aqui até a nova harmonia planetária. Então, esse é o conteúdo que está no livro. O livro foi prefaciado por 3 amigos, então, prefácio do professor Roberto Bruno, prefácio do professor Antônio Carlos Graça Souza, lá do Instituto de Astronomia de Feira de Santana, e o prefácio do professor César Rico, também, constam aqui do livro. E aí, na introdução, eu vou descrever essa construção desse construto teórico, e tem alguns objetivos, né? Demonstrar e mensurar o movimento na obliquidade da órbita. Demonstrar o movimento aparente helicoidal do Sol ao longo do ano, certo? Da teoria do Zenit. Aferir a velocidade desse deslocamento, levando em consideração o cilindro imaginário da órbita terrestre. É uma figura geométrica que precisa ser batizada. Demonstrar a possibilidade de projeção circular da órbita elíptica. Isso foi feito aqui com o trabalho. A harmonia entre as velocidades orbital e da obliquidade também foi encontrada. Anunciar a nova harmonia planetária por meio da harmonização das velocidades dos planetas. Estão achadas, todas elas batem certinho em todos os planetas, o que é surpreendente, porque os planetas têm características muito diferentes. Uns são rochosos, outros são gasosos, são muito maiores, muito menores, massas completamente diferentes. A única coisa que é mais ou menos organizada são as velocidades orbitais. O Mercúrio, que é o primeiro, ele tem a velocidade maior em torno do Sol e o último planeta é mais lento. Mas mesmo assim, isso não segue uma razão matemática. Então, a harmonia ela é interessante por essas razões. E aí, por exemplo, as premissas, né? Parte aqui de uma premissa logo da variação, que em algumas partes do ano, a variação é invertida em relação ao regime de velocidade da órbita do planeta, e por 3 momentos do ano, a velocidade é concordante. E aí temos também algumas hipóteses. Então, por exemplo, a gente normalmente ouve, né, que o formato do Sol, por ser muito maior que a Terra, quase ser 3 vezes maior em diâmetro, mas que a forma geométrica não influencia na formação do analema. Né? Então, isso aqui a gente consegue mostrar que não, que tem tudo a ver com a forma geométrica. E aqui tem uma série de hipóteses, como são apenas 10 minutos para apresentar, eu não conseguirei ler todas as hipóteses, até porque esse filme também certamente vai prejudicar a demonstração do conteúdo, tá? Mas então, a não ser inclinação do eixo longitudinal, sim. Assevera interação geométrica, com certeza, né? Diretamente envolvida na abordagem do analema, tal. Existência de uma razão matemática entre inclinação e excentricidade, ok, a harmonia está demonstrada. Possibilidade de obtenção de projeções elípticas abrigadas por outros sólidos, está feito também. E aqui uma sugestão, se essas possibilidades de variações geométricas orbitais estariam conversando com o ciclo de Milankovitch, mas essa hipótese foi afastada. E a hipótese que a pesquisa se as harmonias entre as velocidades estão presentes nos outros planetas, e aí sim foi confirmado. Um pouco aqui da metodologia, tal, então, classificado como pesquisa explicativa, tal, tal. Possibilidade, ok. Aí aqui descreve os capítulos, né? Então, primeiro capítulo, como eu disse, um resumo da teoria do Zenit. Segundo capítulo, movimento helicoidal do Sol. Terceiro capítulo, apresenta as previsões sugeridas para Salvador. Então, os 3 primeiros capítulos, teoria do Zenit, um pequeno resumo. Quarto capítulo, variação invertida. Então, vamos direto para ela.
No quinto capítulo, as coordenadas heliométricas que explicam as razões pelas quais as variações e suas alternâncias, além de permitirem a introdução de elementos matemáticos, né, razão a obliquidade e excentricidade da órbita terrestre, também os sólidos, e também as ponderações em face aos ciclos de Milankovitch, como eu disse, e agora sabemos que não se conversam, não fazem parte. Bom, eu vou pular a parte aqui de estações do ano, tá? É um resumo de teoria do Zen, é um trabalho que já deu a volta ao mundo, é muito conhecido. Uma sugestão de estações do ano com base na passagem do Zen solar, é o tema do primeiro livro, né? Então, as estações de Salvador, a sugestão aqui de estações com a passagem do Zen e tal. Na verdade, é um trabalho que não traz uma, digamos assim, uma contribuição para a física, mas é um trabalho mais de consideração educacional e política, né? Então, por que não é educado dessa forma? Por exemplo, agora eu estou sendo convidado lá para a África do Sul, que é uma região aqui também, lá na conferência dos BRICS de astronomia. A questão certa está pegando o preço da passagem, então não sei se vou conseguir, mas posso apresentar online. É justamente essa discussão das estações entre os trópicos, né? Então, sugere aqui duas linhas novas para a gente considerar Zenit quando passa, porque o Zenit retorna para outra posição em um mês e meio, então, período de estação, né? Toda aquela discussão do Zenit, enfim, aqui eu vou pular. E aí vamos para a variação invertida. Essa precisa apresentar porque é o primeiro construto teórico, esse trabalho traz uma contribuição, ele anuncia uma novidade, e aqui, como eu disse, são poucos minutos, eu vou passar rapidamente para os detalhes que importam, tá? Então, a primeira coisa a discutir na variação invertida é que a gente apresenta o dia solar, o conceito de dia solar. Então, quando o Sol pega em zenit uma determinada latitude, uma determinada longitude, perdão, quando a Terra vai apresentar essa longitude de forma paralela à que estava antes, ela, na verdade, não vai ter os raios de sol em zenit nessa localidade. Então, o planeta precisaria girar um pouco mais para poder ter os raios solares em zenit na mesma longitude. Aí apresenta aqui um pouco as leis de Kepler, que para esse trabalho são importantes a primeira e a segunda leis, né? Então, a primeira lei da rotação elíptica, os elementos da elipse, estão aí, a lei das áreas, que eu adoro, acho que caiu o queixo. Kepler vê isso lá, no tempo que viu, com hastes e dados de Títico, e etc. Acho fantástica. E a terceira lei de Kepler, que é uma proporção matemática, né, nas órbitas. Aí falamos um pouco da lei da gravitação de Newton, os dois juntos derivam a física moderna, basicamente. Aí vai falar um pouco do que é o analema do Sol. Então, aquele gráfico que apresenta se a gente colocar uma câmera e fotografar o Sol na mesma hora ou de um ano, ou pelo menos intervalo de 10 dias ou 20 dias, se consegue encontrar aquele gráfico do 8, que é esse aqui, né, uma sobreposição de fotos ao longo de um ano, é uma foto feita no analema no hemisfério norte. Veja que 21 de dezembro aqui, a data fica quase sem aparecer, né? E 21 de junho é o verão deles, então está uma virada nesse sentido. Aí o simulador de Nebraska, que a gente acompanha, as posições do Sol, uma translação com dois simuladores. Então, para começar a entendermos a variação, a gente precisa fazer um passeio na órbita, digamos, uma translação inteira, olhando para o simulador da posição e para o simulador da posição do Sol, no analema. Esse simulador segundo está congelado meio-dia, né? Ele vai mostrar posições do Sol ao longo de um ano, ao longo do meio-dia. Então, essa aqui, nós não temos as datas com precisão nesse outro simulador, mas são datas sugeridas. Então, por exemplo, começa aqui a translação no dia 21 de dezembro. Então, 21 de dezembro é a data em que o Sol está ao máximo do Sul, e aqui está antes do periélio. O periélio seria essa data aqui mais próxima do Sol, que seria 5 de janeiro. Numa outra data, então, finalmente, 5 de janeiro, aí sim, o periélio, e aí o Sol já andou um pouco no analema, aqui para a direita e para cima. Aí, passando para a próxima data, a data de 12 de fevereiro. Essa data 12 de fevereiro é a data máxima do analema leste, né? Lembrando que o movimento sempre é nesse sentido, né? Então, ele vai sempre de leste para oeste, vai se pondo aqui no observador. Então, ele está aqui mais a leste possível nessa data 12 de fevereiro. Aqui a gente sugere, embaixo do Sol, porque vai ser um ponto de inflexão. Quando ele passa por aqui, vai começar a modificar a velocidade de incidência no dia solar. E aí, nessa data, ele vai passar para a próxima data, que é o centro lá do vértice do analema, né, lá em cima. É uma data de 12 de abril, é uma data marcante só por cada posição, mas não necessariamente em velocidade. E aqui foi sugerido no meio da órbita, tá?
mas apesar disso, haver uma dúvida, como eu disse, não temos datas precisas. Então, finalmente, o lado mais oeste, agora da metade norte, Dona Lima. Então, sugeri embaixo do foco vazio, mas, na verdade, esse alinhamento é com o eixo, né? Quando ele precisa passar aqui para fazer outra inflexão. Aí ele chega lá em cima, no solstício de junho, e aqui ele está antes do afélio. O afélio vai chegar, que é a data mais afastada do Sol, que é essa aqui. E aí ele vai passar para a próxima data, finalmente o afélio, e aí ele já deslocou aqui para a direita em relação à curva que ele vai fazer agora, voltando para o sul, né, do Sol, no caminho do Analema. Depois disso, ele vai para cima do foco no vazio novamente, que é onde ele está na metade mais leste, na metade de cima do Analema, gráfico. Finalmente, ele volta ao vértice agora, em uma data de 1 de agosto, então eu coloco de novo no meio da elipse aqui, como uma sugestão. Como eu disse, as datas aqui não temos precisão total. Essa dificuldade de precisão, eu vou fazer uma sugestão em outras imagens, tá? Com uma torção no sentido do eixo aqui. E aí ele segue, então vai chegar agora na data mais oeste possível, que ele está na metade sul do Analema, é a data de 3 de novembro. Então ele está aqui de novo em cima do Sol. Lembra que a data 12 de fevereiro era essa aqui, então quando ele passa pelo foco, mas não necessariamente o foco, em consideração do eixo. Então, quando ele passa porque o eixo está lateralmente para o Sol, aí sim ocorre um ponto de inflexão. E aí modificações da velocidade do dia solar. Então, 3 do 11, essa data. Aí segue, até que ele chega novamente na data do solstício de dezembro, que é 21 de dezembro, aqui no máximo sul do Sol, e aí, de novo, ele está aqui um pouco antes do periélio. Conclui-se a translação, e aí, quando a gente fala do Sol mais tarde, Sol mais cedo, que está aqui no texto, né, é preciso não estar sendo referido à diferença causada pelo solstício que ocorre no norte-sul. Não é a diferença de foto-período, mas é uma diferença realmente do dia solar apresentar períodos mais longos, e aqui é um problema conceitual, por quê? O dia solar, como ele não é certo, professor, é um aviso de 10 minutos, ok, aí também não só está na variação, mas é isso, ok, eu vou concluir aqui a variação rapidão. E aí, sim, ele faz um avanço do Sol, dos dias solares, então é o problema conceitual que o dia solar não é um móvel, nós temos que dizer períodos aumentam, períodos diminuem. O planeta, sim, é um móvel, então o planeta apresenta duas velocidades. Ele aumenta de velocidade quando ele está do afélio até o periélio, ele diminui a velocidade do periélio até o afélio. Então o planeta varia apenas duas vezes. E o dia solar, a gente pode considerar grosseiramente aqui nesta figura, quando ele vai nas retas, ele está indo de leste para oeste, a outra reta de leste para oeste. Nas curvas, ele está indo de oeste para oeste. Então, nas curvas, podemos dizer, com licença do conceito físico, que o Sol está atrasando. Né? Na verdade, está tendo períodos mais longos. E aí a gente faz um confronto disso com o regime do planeta, que são esse gráfico, quando ele mostra o planeta tem a velocidade diminuindo de 5 de janeiro até 5 de julho, e a velocidade aumentando de 5 de julho até 5 de janeiro. O dia solar tem essas quatro variações. Note que essa de 3 de novembro aqui, ela começa e vai até 12 de fevereiro, que é essa curva de baixo da Analema, né? De 3 de novembro a 12 de fevereiro. Então, todo esse trajeto aqui, o Sol está, com licença do conceito, se atrasando, ou seja, apresentando períodos cada vez mais longos. Só que o planeta está acelerando totalmente, ele está vindo para 5 de janeiro. 5 de janeiro é a data que o planeta está mais rápido possível, é o periélio. Então, de 3 de novembro a 5 de janeiro, por exemplo, temos uma variação invertida. Ou seja, o dia solar está cada vez ficando mais lento, cada dia só se põe mais tarde, porém o planeta está em franca aceleração. E assim as variações vão se sucedendo. 5 de janeiro a 12 de fevereiro, aí a variação é concordante, porque o planeta começa a desacelerar e o Sol ainda está no seu movimento de, com licença do conceito, retardo. Depois daqui do 12 de fevereiro até a data de maio, eu vou ter datas em que o Sol vai acelerar, com licença do conceito, ou seja, períodos cada vez mais curtos, porém o planeta aqui está desacelerando, então volta para uma variação invertida nesse trecho. Aí depois ela inverte novamente, porque o planeta ainda está desacelerando até 5,7, então todo esse início da curva ela é em variação invertida, perdão, concordante,
vai inverter em outra parte e na outra. E aí, a surpresa dessas variações é que elas são exatamente invertidas, e quem mostra isso é essa figura. Então, nós temos aqui, ó, como eu falei, 3 de novembro a 12 de fevereiro, uma variação invertida, invertida está em vermelho, um pedacinho de variação concordante, invertida nessa reta, concordante no início da outra curva, invertida no finalzinho da curva, e concordante na outra reta. Então, as variações se sucedem entre invertidas e concordantes. Aqui está a demonstração na órbita, e essa é a figura onde eu tento fazer a correção da questão da inclinação do eixo para a posição ser exatamente no foco abaixo do Sol ou abaixo do foco vazio da elipse. Então, note que aqui ele está mais próximo dessa linha, e aqui, na data 12 de fevereiro, ele está mais distante do Sol, justamente porque há essa inclinação na linha dos solstícios, que está mostrada pelas setas amarelas. Tá? Então, esse sim seria o sentido onde ele vai ocorrer as mudanças de ponto de inflexão do analema. Aqui temos as variações ocorridas, notem que elas são 6, né? Então, as azuis são concordantes e as vermelhas são invertidas, aqui, ó, 3 de novembro até 12 de fevereiro, né? 21 de dezembro ele muda aqui no afélio, quando o planeta começa, então, a desacelerar, e aí esse momento ele é concordante, porque está indo até 12 de fevereiro, que é aqui, e assim por diante. Só uma última coisa para demonstrar a variação é que, se a gente suprimir afélio e periélio, nós temos aqui apenas as 4 variações de velocidades que o analema demonstra. Então, ele retarda o Sol 3 de novembro a 12 de fevereiro, retarda o Sol na outra curva de cima do analema, e ele antecipa o Sol nas 2 retas. Né? Então, aí agora eu teria que explicar todas as questões tem a pesquisa, onde eu fiz as medições de dias solares, aqui os resultados dos dias solares pedidos, está tudo no YouTube, o analema com calendários, tem aqui, sim, aí a da pesquisa. Outro fato interessante, professor, já estou concluindo, tá? Eu sei que já estourei o tempo, é coisa muito rápida. Às vezes usam fotos na mesma hora, 1º de junho, 19 de junho, 13 de julho. Ou seja, note que cada dia ele está mais alto na mesma hora, ou seja, que ele está se retardando. E nesse momento o planeta está indo para a sua desaceleração, que é 5/7 o máximo. Então, esse é um momento de variação concordante, por exemplo. Temos aqui um outro momento, 23 do 10 a 14 do 11. Aqui ele está em variação invertida, ao contrário. Note que 14 do 11, o planeta está indo para 5 de janeiro, o planeta está acelerando. E olha o Sol se retardando aí. Então, na mesma hora, 17, ele já caiu mais, e outro dia, 17, ele está mais alto. Então, mais alto, e a claridade do ambiente demonstra. Ó. Mesma câmera, mesma posição, mesma foto. Está uma diferença aqui do foco, da luminosidade do Sol, porque é nuvens, né? Enfim, as fotos não são exatamente perfeitas, mas elas conseguem demonstrar, sim, por exemplo, aqui uma variação invertida, né? Uma data que o planeta está acelerando e o Sol está se retardando. E aí são diversas imagens, enfim, no blog vai ter muito mais, porque a minha amiga que está fazendo essas fotos para mim prometeu mandar mais imagens, e aí viria o outro capítulo que eu não vou conseguir apresentar pelo tempo, que seriam as coordenadas heliométricas, né? Elas sugerindo medidas, demonstrando o deslocamento da órbita em quilômetros para poder explicar o porquê as variações ocorrem, né? E até ali eu só conseguia identificar as variações. Mas por que elas ocorriam? Só com as coordenadas sugeridas heliométricas a gente consegue demonstrar, apresentando essa medição aqui. Ó. O Sol, digamos, mergulha 60 milhões de quilômetros e paira sobre o Sol cerca de 60 milhões de quilômetros também. Então, a distância considerável. E aí, com essas coordenadas aqui, para a visão geral, né, a Terra estaria aqui, ela não é visível nessa escala, o Sol também está com uma lente que também não seria visível, mas aqui a linha tem o comprimento correto em proporção e a altura também. Então, a gente tem uma visibilidade do que seria as proporções, né? Essa métrica orbital é uma novidade, eu não tinha encontrado ela no local, e aí, medindo esse deslocamento, aqui uma curiosidade, está tendo um dia que teve de Salvador, o Sol estava sorrindo, segundo a NASA, a enquanto futurístico, e aqui eu faço a equação das velocidades harmônicas da Terra. Né? Então, a velocidade da obliquidade elevada a esse expoente é igual à velocidade orbital. Fica que a orbital elevada a esse expoente é igual à velocidade da obliquidade. Considerando uma φ e outra psi, orbital sobre a obliquidade, essa é a constante da velocidade harmônica da Terra. Essa velocidade harmônica é a velocidade desse deslocamento, aqui a coordenada geométrica, deslocamento daqui até aqui, que é exatamente 6 meses. Então, tanto quanto ela afunda esses 60, 120 milhões de quilômetros, mais ou menos, com 80%
da unidade astronômica, né? Então, a distância considerada. Então, medindo a velocidade a 27 mil quilômetros por hora. E esse confronto desses dois números, com a velocidade orbital média, é que dá essa constante aqui. E aí, rapidamente, só para falar da harmonia planetária, eu nem vou passar aqui na razão, amplitude e excentricidade orbital, da feita, que é a relação com o Milankovitch não é relacionado por essa razão. Mas, enfim, tem o cálculo também da relação amplitude e excentricidade, a fórmula da excentricidade, a excentricidade da Terra, com essa aqui precisa levar para o laboratório de física para ver essa medição numérica, precisa ser aferida com pesquisa, claro, que é só a teoria. Cadê, Luiz? Sim, aqui aqui são, eu estou, assim, só me confundindo o conteúdo aqui, porque eu queria mostrar as harmonias planetárias. Assim, está aqui confuso. Pronto. Tem que passar por essa parte da excentricidade orbital. Mas aí, aqui no fundo da harmonia planetária, quero mostrar aos senhores a função. Oh, meu Deus, não. É a figura da função e a tabela com os dados dos planetas. É muito interessante. Pronto, essa é a função da constante harmônica dos planetas. Então, aqui eu tenho, essa é a velocidade de Mercúrio, ela vai parar em 2.700 km por hora, velocidade orbital, e a inclinação do eixo de Mercúrio é quase zero. Então, nem dá para visualizar aqui, ela está muito pertinho, muito colada. Aí há um rasgo no gráfico, por quê? Os 4 planetas estão aqui, Terra e os outros que têm a inclinação próxima, aqui nesse valor de 25, tá? Então, 23 graus a inclinação do eixo terrestre, e alguns um pouquinho mais inclinados, os 4 estão aqui. Outros planetas têm inclinação dessa zona. E só Mercúrio, que está nessa medição, é que está lá em cima, porque senão não seria possível visualizar numa única folha, né, o gráfico. Ficaria enorme. E aí, para essa função conseguir uma equação, ela tem duas equações. Essa equação da função e essa equação. Tá? E os dados são surpreendentes por isso aqui. Ó. Por exemplo, a gente tem... Vou pegar do texto que está melhor. Então, a função de mostrar valor da 700 sem o rasgo no gráfico e tal. Continuidade da curva, da função, no gráfico das partes. Quando a velocidade harmônica está em 34, dados de Vênus, então a velocidade harmônica é medida daquela mesma forma, tá? A pele, periélio, quanto que ele afunda, quanto tempo leva. Os dados são da NASA. E aí a inclinação de 2,60, são respectivamente maiores de todas as velocidades harmônicas, exceto Mercúrio, que menor inclinação também, excetuando Mercúrio. Assim, até chegar aos dados desse, a inclinação é muito menor e tende a valores muito pequenos, 0,034, a inclinação de Mercúrio. Ao passo que a velocidade aumenta muito, chega a 2.766. Podemos inferir que a velocidade harmônica dos planetas é inversamente proporcional à inclinação dos seus eixos. De forma clara, sempre aumenta. Tal. Consideração só que 7,77 para Urano. Na verdade, Urano é 97,77. Então, quando a gente bota 97 na trigonometria, dá um valor menor que zero. A trigonometria não fecha. Então, considerando para Urano que 90 é um outro zero, eu medi para Urano 7,77. E aí as harmonias batem perfeitamente. E aqui a equação. Então, Mercúrio exatamente. Menor que a de Mercúrio. Assim, aí são teorias. Se tivesse um planeta com ainda inclinação menor que a de Mercúrio, o que aconteceria com a velocidade dele? Né? E aqui a gente descreve algumas dessas harmonias, como elas batem perfeitamente. Tá? Então, é isso. Porque, assim, por exemplo, a Terra está aqui, ó, 23, velocidade média 3,90. O planeta que tem 2,30, por exemplo, a velocidade é 34. Então, ou seja, se aumenta 10 vezes, a velocidade aumenta 10 vezes. Isso bate perfeitamente. Então, isso seria a nova harmonia planetária. Eu vou passar a palavra para os professores, porque eu sei que o tempo estourou, e estourou muito. Eu peço desculpas. Oi, olá, Luiz. Então, vou retomar aqui. Não, na verdade, essa restrição é somente para que a gente consiga, na verdade, concluir nos trâmites da disciplina. Claro que isso não vai reduzir em nada, na verdade, a qualidade do seu trabalho, mas esse é um momento, né, na disciplina de... Esse é um momento na disciplina de TCC. Está aqui no áudio. Aqui. Opa. Então, como a gente está tendo essa apresentação aqui em TCC1, tá? Ela é somente uma apresentação de anteprojeto,
fico grato desde já por você, né? Eu acho que aqui é a ocasião, ficamos gratos por você trazer, na verdade, o corpo do seu trabalho, né? Mas aqui a gente está no momento em TCC1, tá bom? E por isso é que a gente precisa ter essa janela, tá? Mas então, seguindo, eu vou passar a palavra para o professor Cássio, tá? Para colocar suas observações sobre o trabalho apresentado, e demais questões que ele julgar pertinente, tá? E em seguida eu irei fazer os meus comentários como professor da disciplina, tá bom? Professor Cássio? Ok, professor, eu que agradeço. Tranquilo. Perfeito. Bom dia novamente. Então, Luiz, vamos lá. Tá ouvindo bem? Ouço bem sim, professor. Ouço bem. Tá com eco aí, acho que você tá É com porque eu dois estou entrando microfones pelo ligados. celular, mas vou arrumar os volumes aqui. Foi? Consigo ouvir o senhor bem, professor. Pode falar à vontade. Tá, vamos lá. Primeiro, de forma geral, parabéns pelo trabalho, mas eu tenho algumas questões. Só para primeiro pontuar que a gente ainda não conseguiu ter nenhuma reunião formal sobre orientação, né? Então, esse trabalho todo foi produzido pelo Luiz, mérito dele, e eu ainda preciso ficar a par dos detalhes técnicos desse trabalho. Mas alguns pontos para levar em conta, já que a gente está no meio acadêmico. Primeiro, respeitar o tempo é importantíssimo, tá? Então, esses 10 minutos já estavam estabelecidos previamente, desde que foi marcada essa data. Então, você precisa passar a se organizar para focar a apresentação dentro daquele tempo e no formato de apresentação de fato, né? Então, esse é um primeiro ponto que você precisa tomar cuidado, tá? Em qualquer instância que você vai, se você vai para um encontro internacional, você vai ter um tempo delimitado e você não pode ficar pedindo, por favor, mas daqui a pouco eu termino, né? Então, tem que se organizar. Isso faz parte de qualquer meio acadêmico que você vai participar em qualquer esfera, tá? Outro ponto, anteprojeto, como o Vitor estava falando, né? A intenção não era você apresentar um trabalho já praticamente concluído, tá? Inclusive, eu tenho minhas dúvidas se a gente pode pegar um livro que está praticamente para ser publicado e aproveitar ele para um TCC, né? Então, a gente precisa saber diferenciar essas coisas. Acho que um caminho natural seria mais o contrário, né? Você tem um trabalho de TCC, de dissertação, de mestrado, doutorado, e você aproveita e depois publica um livro sobre aquele trabalho. O caminho contrário, eu não sei se é muito válido. A gente precisa avaliar isso e, em não sendo válido, como é que a gente poderia fazer algum recorte e focar em alguma coisa mais na parte física da explicação. Idealmente, depois de você, por exemplo, você já fez o curso de mecânica clássica, por exemplo? Professor, essa é uma coisa que eu gostaria de explicar. Inclusive, foi sugerido pelo professor Vitor. Inclusive, disse a ele que a sugestão está acatada, 100%, sem dúvida, justamente de colocar o conteúdo de mecânica clássica como base teórica para o TCC. Exatamente não está presente, por eu não ter cursado a disciplina ainda. Então, assim, são construtos teóricos com base de conhecimentos que fui construindo. Mas preciso trazer, sim, a base acadêmica, isso não há dúvida. Isso eu gostaria, professor, de um detalhe. Justamente o tempo é complicado, como eu falei. Talvez fosse melhor para o TCC um dos capítulos. Então, por exemplo, poderíamos focar, e o senhor escolhe. Pode ser, por exemplo, só a variação. Pronto, vamos considerar uma variação, a gente explica ela, coloca a base acadêmica, tá? Então, aqui disponível, todo ouvidos para aprender e melhorar esse TCC aí cada vez mais. Não é nem só isso, é porque ante o projeto você vai ter a expectativa de mostrar qual é o problema
e propor uma metodologia, o que você espera de resultado. Você não precisa entrar em todos os detalhes do trabalho em si e já apresentar resultado, entendeu? Então, é um recorte. E que pode ser um recorte desse projeto como um todo também, não precisa abordar tudo. Apesar de me parecer que a segunda parte vai ter mais conexão com física em si, de modelagem, de mecânica clássica, então a gente precisa verificar isso. Você precisa... Eu tinha algum receio, você sabe disso, no início do semestre, que você já cursasse TCC1 no início do curso de graduação, porque é necessário ter contato com as ferramentas, né, a forma de você modelar os fenômenos físicos de uma forma mais robusta, tá? Para você ter mais maturidade, inclusive, para ver se de fato não tem qualquer equívoco na modelagem que você está fazendo, na construção teórica, como é que você está confrontando o seu modelo com os dados. Então, precisa de mais maturidade, né, para poder ter mais certeza, mais confiança, melhor falando, naquilo que você está obtendo, tá? Então, é importante ter um pouquinho de paciência para fazer esses estudos mais teóricos e poder ter uma maior base, e também ter tempo da gente se reunir para ter discussões, tá? Para poder fazer um recorte, tá? Mas acho que num contexto de anteprojeto tá bem razoável, tá? Para dar algum norte. A gente tem material para fazer um recorte, pode fazer alguma mudança no caminho, caso a gente ache algum problema, mas a gente precisa tanto desse tempo para você atingir uma maior maturidade, como também a gente ter mais domínio do que está sendo tratado no trabalho, os dados que você está obtendo, as explicações, se são plausíveis, né, para a gente poder chegar num desenho de um TCC em física, tá? Acho que esses são os principais pontos que eu queria levantar. E tô aberto também a perguntas, comentários, e Vitor também, se a gente quiser ter um bate-bola, pode ficar à vontade. Certo. Bom, eu só vou destacar que a gente já ultrapassou um pouco do tempo, mas se vocês não tiverem problema, eu gostaria de estender um pouco mais de 10 minutos, né, se possível, se vocês tiverem esse espaço. Tá? Vamos lá. Só para que a gente possa finalizar, justamente. Então, as minhas observações agora como professor da disciplina, e como, claro, primeiramente como físico, vão muito na linha do que o professor Cássio mencionou, né? Eu quero primeiramente parabenizar, né, o Luiz por o que foi realizado enquanto observações, né? Na verdade, essa coleta, essa trazida, né, essa documentação, dessa série de medidas, na verdade, dados, tá? A respeito do movimento do Sol, do movimento relativo, do movimento observado, né, que é obtido a partir desse referencial aqui da Terra, tá? Então, tão quanto as publicações, na verdade, a documentação e publicação e apresentação em diversos espaços, né, diferentes comunidades da parte da astronomia, né? Então, como você, Luiz, já destacou diversas vezes, então isso mostra que esses dados que você trouxe, né, eles têm tido uma receptividade grande em diferentes comunidades, né? Então, mas aqui eu vou seguir, né, a minha explanação, a minha arguição, como professor da disciplina de TCC1 e invariavelmente como físico, tá? Então, para que esse seu trabalho, ele possa justamente configurar dentro de um trabalho de TCC, né, em física, é necessário atender a alguns critérios, né? Naturalmente, para um trabalho de física. Então, dentre esses critérios, é muito importante que qualquer
outra pessoa que esteja interessado, que conheça, seja da área de física, ela seja capaz, né, de observar suas informações, aquele seu trabalho, e poder fazer questionamentos e, né, em função do que é observado, do que é analisado, você possa chegar aos mesmos resultados, tá? Então, isso nós fazemos, né, como cientistas, mas basicamente como físicos, procurando sempre fazer com que os dados estejam alicerçados em que? Princípios físicos, tá? Então, quando eu vou até botar aqui a câmera, então, quando eu mencionei justamente lá desde o início do semestre com você, a gente teve diferentes discussões, não é? Quanto à necessidade, na verdade, de colocar a física, na verdade, nesse caso, os fundamentos de mecânica clássica, né, na verdade, basicamente aqui gravitação, né, para que você possa justamente explicar, né, na verdade, você trazer os fundamentos físicos que são responsáveis pelo movimento dos astros, né, e que são, ao mesmo tempo, responsáveis, né, pela harmonia, pelas harmonias que você observou no seu trabalho. Então, enquanto um trabalho de física, isso é algo necessário, tá? Não tem como fazer um trabalho de física propriamente dito sem mencionar, tá certo? Fora isso, se não tiver esse princípio, vai ser realmente um compilado de observações. E esse compilado de observações pode dar interpretação a várias e várias interpretações, né? E que, com certeza, não é algo que você deseja, eu acho. Eu acredito que não deseja, porque qualquer interpretação não serve, tá? Para que você possa fazer um trabalho de física, para que possa justamente demonstrar a qualidade, justamente do que está sendo trazido, seriedade, sobretudo, do que está sendo feito, é preciso alicerçar em princípios, tá? Então, ainda que você não tenha completa clareza, porque isso pode demandar algo que não esteja dentro de um trabalho de graduação, mas talvez um mestrado ou um doutorado, né? É importante que você declare, é importante que você mencione, é importante que você faça indicação a quê? A um questionamento. É que, primeiramente, essas observações que você trouxe, né, elas podem estar alicerçadas dentro de um eixo comum, ou seja, será que essas observações, elas e esses resultados, essas constatações que você encontrou, podem ser indícios de uma possível violação às teorias, na verdade, como posso dizer, as teorias, sim, a uma violação à simetria que é prevista pela teoria. Então, existe uma certa configuração dos astros, de massa, né, nos quais essa teoria ela escapa, tá certo? Não atende, tá? Então, embora você não tenha que, num trabalho de TCC, colocar isso de forma fechada, que não dá, não cabe, tá? Você tem que fazer menção, tá? Então, essa menção é para que possa dar justamente um suporte, tá? Técnico, científico, que vai dizer, que vai validar justamente esse trabalho como um trabalho de física, tá certo? Então, você levantou a mão, você quer fazer observação, mas essa é a minha principal observação, tá? Primeiro de tudo, agradecer aos senhores, ao professor Vitor, ao professor Cássio. Isso está muito claro. Eu preciso prestar disciplinas, preciso aprender o conteúdo e fazer esse conteúdo da física para embasar. Não à toa eu vim estudar física. Eu preciso aprender física. Aí eu só levantei a mão. Esses achados vão de encontro a algumas das teorias? Não, pelo contrário, esses achados eles confirmam as teorias. Eu acho até que ele traz mais próximo ainda
Kepler e Newton. Porque a harmonia bate perfeitamente em todos eles. Quer dizer, de forma humorada, de forma lúdica, que a harmonia prova que os planetas orbitam o mesmo Sol. Uma forma brincalhona de falar. Mas é porque com características tão diferentes e os números baterem tão perfeitamente, é muito surpreendente. Pesquisas com base em dados, então é um levantamento teórico tudo isso. Aonde vai confirmar? Bom, aí se o TCC for ter essa harmonia planetária, eu sugiro uma pesquisa realmente com telescópios, fazendo medições para trazer os dados e colocar. Eu acho que isso fica para um doutorado, lá na frente. Faz a nova harmonia com a pesquisa realmente de verdade. Mas, por enquanto, é um levantamento teórico. Então, é por isso também que eu tinha falado com o professor Cássio no início, que eu acredito, talvez, para o TCC, quando eu estiver apto a cursar a matéria do TCC2, não estou ainda, estou iniciando o físico, mas eu terei maturidade, terei conhecimento, terei bases teóricas para colocar, mas eu acredito, sinceramente, talvez, a variação já de bom tamanho para o TCC da graduação em Física. É uma impressão que tenho, e eu vou discutir com o professor Cássio, a gente vai se reunir isso aí para poder um TCC aí de acordo com as regras da academia, né? Que a minha fala é para agradecer, tá? Então, aprendizado, eu continuarei no caminho, continuarei aprendendo, acho que vai dar um resultado lá na frente. Então, agradecer aí ao senhor. Certo, então, feitas essas observações, então eu já vou concluir, com o seguinte, que meu olhar, né, enquanto professor da disciplina TCC, eu creio que sim, você tem conteúdo, né, para configurar um trabalho, para constituir um trabalho de conclusão, mais do que um, tá? Agora, esse trabalho precisa estar organizado dentro da teoria. Eu ainda rigorosamente não chamaria de um trabalho de dados teóricos, tá? Porque a teoria ela precede de uma organização, tá? Então o trabalho da teoria é justamente organizar os fatos, tá? Então no momento você trouxe uma série de medições, na verdade diversos eventos, rigorosamente falando, dentro de observação física, né? Então, a série de eventos, esses eventos estão ligados por meio de movimentos que você observou, né? Então, a analema é justamente um desenho que você nota, né? Que você observa, que você é bem conhecido, tá? Mas isso não constitui ainda um dado teórico, tá? Um dado teórico, ele é fruto justamente de algo estruturado e organizado, né, na teoria. Tá certo? Mas é isso, eu quero fechar aqui a minha fala, então eu gostaria de saber, vou passar a fala, se o professor Cássio tiver mais alguma observação a fazer, antes da gente encerrar. Não, por agora não, acho que você foi perfeito nas suas colocações, então estou satisfeito. Certo. Então, vamos encerrar aqui a nossa reunião, agradecer mais uma vez ao estudante Luiz, né, pela apresentação do seu trabalho, agradecer ao professor Cássio por participar aqui, né, dessa atividade, né, de encerramento da disciplina do TCC1, tá? Então, eu vou entrar em contato depois, pode ser presencialmente, né, ou remoto, né, para que a gente possa definir a nota final da disciplina, tá bom? Para o Luiz Ataíde, tá certo? Então a gente vai fechar por aqui, tá bom? E quero desejar para vocês um bom dia e uma sexta-feira, tá certo? Então, bom dia, meu agradecimento aos dois, meu abraço aos dois, um bom dia, Deus abençoe os dois, cuide da vida de todos. Muito obrigado, tamo junto. Professor Cássio, vamos conversar depois, vamos alinhar tudo. Perfeito. Obrigado. Bom dia, valeu. Valeu, gente. Tá bom. Abraço. Obrigado.